É, boa tarde a todos vocês. Prazer estar aqui com vocês e trazendo uma novidade que vai ser assim um ganho muito grande para todos nós, né? Vamos começar nossa reunião aqui com uma oração. Ronaldo, você está me ouvindo? Testa seu áudio aí e ora para a gente, por favor. Estou- Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos agora nessa live, nesse Zoom, com o Will e todos os nossos colegas de campo, e esperamos fazer o melhor para Ti. Então, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, imediatamente eu vou compartilhar aqui, ó, a tela. Como emitir vários recibos, diversos recibos, de uma vez só, simplesmente com os dados que a gente vai ter em um arquivo. Então, assim, qual é o conceito? Você imagina o seguinte: eu tenho várias igrejas, eu preciso emitir um recibo para cada igreja. Tem campo aí que emite, por exemplo, alguns recibos aí de 100, 200, até mais recibos de várias igrejas. E aí você tem que, no SMS, entrar numa igreja, criar o pacote, emitir o recibo com a verba, valor e etc. Encerrar o pacote, aí você muda a igreja, né? Faz a troca da igreja. Novamente, cria um pacote, digita o recibo com valor, verba, etc. Encerra esse processo nessa igreja, pula para a terceira igreja e aí você entende do que eu estou dizendo, né? O que a gente vai apresentar agora é justamente o conceito da gente poder fazer tudo isso automaticamente baseado nos dados que a gente vai ter em um arquivo, ok? Um exemplo prático aqui, na verdade, dois exemplos que eu coloquei, nosso querido rendimento financeiro, aquele rendimento do investimento no banco, que todo mês você precisa apurar esse valor, você tem esse valor, você sabe qual é a igreja, e você precisa entrar igreja para emitir esse recibo, né? Também a questão da subvenção, né? As doações. Às vezes você recebe uma planilha, uma lista de igrejas que vai receber uma subvenção, você tem ali, você sabe ali qual é a verba que você vai utilizar, sabe os valores, sabe quais são as igrejas, mas você tem que entrar igreja por igreja para fazer a digitação, não é? Então, a ferramenta está disponível no SMS, amém? E é essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje, ok? Bem, amigos, os passos para a gente poder utilizar essa ferramenta. Primeiro passo, a gente precisa solicitar ao IATEC que ele disponibilize essa ferramenta para você no campo. Se você observar, nem todos os campos ainda têm essa ferramenta disponível. Tá? Ela está disponível aqui, ó, no menu contabilização, registro de dízimos e ofertas. Se você acessar o campo e nesse menu contabilização não tiver essa opção, a primeira coisa que você tem que fazer é solicitar ao IATEC a disponibilização dessa ferramenta. Ok? Pronto. O IATEC disponibilizou, a partir de então, você já pode dar o segundo passo. Você vem aqui, ó, segundo passo. Você vai baixar o arquivo padrão para ser preenchido. Ok? Você clica aqui, ó, pacote por arquivo, vai ter essa opção aqui, ó, baixar arquivo padrão, tá bom? Depois, você preencheu, terceiro passo, você vai carregar esse arquivo que você preencheu, né? Vai selecionar aqui e carregar esse arquivo, ok? Beleza. Próximo passo, quando você carregar o arquivo, ele vai te apresentar, olha, a igreja, a data do pacote do recibo, né? A descrição, o valor, tudo conforme está dentro desse arquivo, ok? Você marca aqui se vai precisar ou não, conforme a questão aí, conforme o exemplo, se vai precisar de imagem, e clica no botão criar pacote. A partir daí, ele vai criar o pacote, o recibo, para cada item desse aqui, ó. Para a primeira igreja, para a segunda, para a terceira, ele já vai criar automaticamente para você. Ok? Pronto, está feito. Era isso que a gente precisava saber como fazer. Mas tem um detalhe. A gente precisa saber como preencher esse arquivo. E aí eu vou falar para vocês agora. Amigos, esse arquivo é um TXT. O arquivo modelo que eu mostrei para vocês é um TXT. O melhor para você manusear esse arquivo é abrir no Excel, né? Para isso, você faz assim, ó, vai no Excel, pede para abrir um arquivo, ok? Clica no botão procurar, vai na pasta onde você sabe que está o arquivo, no meu caso aqui é o download, tá? Marca aqui, ó, porque aqui normalmente está a opção só de abrir arquivos do Excel. Altera para essa opção aqui, ó, para apresentar todos os arquivos. Então, ele vai aparecer, seleciona o arquivo que você preencheu, após selecionar, clica em abrir, aí ele vai abrir um arquivo para você do jeito que eu vou mostrar. Um detalhe, quando ele for abrir esse arquivo TXT, o Excel vai te perguntar algumas coisas para que esse arquivo tenha a configuração necessária de acordo com o que a gente precisa.
Basicamente, você vai fazer assim, ó, vai manter a opção delimitado e clica na opção concluir, que ele vai já trazer no padrão que a gente precisa, tá bom? Aí sim, a gente vai ter a visualização do arquivo. Eu trouxe já um arquivo preenchido para que a gente pudesse ter uma visão melhor do que precisa ter esse arquivo, tá bom? Naquela tela que eu mostrei anteriormente, eu tinha aberto esse arquivo, tá? Então, amigos, o que que a gente precisa preencher nesse arquivo? Ele vai vir com um cabeçalho aqui, ó, tá vendo? Church Code, Batch Code, Class Code, Patch Description e assim por diante, né? Esse é o cabeçalho. E a cada linha se refere a um recibo que você vai emitir. O que são cada um desses campos que precisa ser preenchido e algumas observações eu já escrevi nesse arquivo. Eu vou disponibilizar esse arquivo comentado para vocês, ok? E se desejarem, eu mando um arquivo já preenchido, do jeito que está aqui, para vocês usarem como exemplo, tá? Bem, gente, olha, o que que a gente precisa preencher? Vamos preencher aqui o primeiro recibo. O campo Church Code é o código da igreja aí no seu campo. Então, eu estou usando aqui um arquivo da Rio Sul. Então, o código 1, por exemplo, é da igreja de Angra dos Reis. Então, se o recibo que eu vou emitir é da igreja de Angra dos Reis, eu preciso informar aqui que é o código 1, ok? Batch Code é a data do pacote. Quando a gente cria o pacote, não precisa informar a data? Então, Batch Code vai ser a data do pacote. Currency Code, possivelmente vocês nunca vão alterar isso aqui. É o código da moeda, tá? Nesse caso aqui, do real brasileiro, BRL, tá bom? Batch Description é a descrição do pacote. Lembra que na hora de criar um pacote a gente não tem que colocar uma descrição? Tá? Nesse exemplo aqui, eu usei um exemplo daqueles pacotes que a gente faz para o rendimento financeiro. Então, eu coloquei que a descrição desse pacote é o rendimento financeiro de julho de 2024, ok? Bem, o giver name é o nome do doador. Todo recibo não precisa de nome de doador? Ok, então eu coloquei aqui, ó, rendimento financeiro. O código da verba, eu usei o código 52, porque é o rendimento financeiro. E category, category code, né, que é o código da verba, e depois o valor dessa verba, eu coloquei aqui, ó, 52,97. Uma observação, normalmente esses arquivos do ACMS, eles pedem para ignorar a vírgula. Nesse caso, não. Você precisa colocar a vírgula, tá bom? O código do departamento, você vai indicar normalmente administração ou tesouraria, que é o código, que é o departamento que recebe o rendimento financeiro, ok? Uma observação, amigos, para vocês terem menos trabalho de preencher o departamento, se seu campo, o departamento tesouraria ou administração não é o código 1, vamos trabalhar para transformar esse departamento em código 1, porque não só nesse exemplo, como outras situações do nosso trabalho, a gente vai precisar fazer esse tipo de coisa. E você tem que entrar, conferir igreja por igreja para saber qual é o código do departamento de tesouraria, administração, é ruim. Então, vamos trabalhar para transformar esse departamento em todas as igrejas como o código 1, ok? Bem, o Giver Code é o código do doador. Todo doador não possui um código? Aqui você também pode colocar o código do doador, com uma observação importante. Nesse caso aqui, o código do doador ele não é um campo obrigatório, tá? Você pode colocar ou pode não colocar. Porém, tem uma outra observação. Se você não colocar o nome do doador, o giver name, aí você é obrigado a colocar o giver code. Ou seja, precisa ter um ou outro, tá? Você pode alternar. Ou ter o nome do doador ou o código do doador. Não pode ser deixar os dois campos vazios, tá bom? Bem, o campo notes é só a observação. Todo recibo não tem aquela a oportunidade de você colocar uma observação. Então, se você quiser colocar uma observação, é esse campo aqui, ó, notes, tá bom? Bank Account Code é o campo para você indicar em que conta bancária esse recurso entrou. Bem, William, mas se entrou no caixa fixo, é só deixar esse campo aqui, ó, vazio, ok? Se você deixar esse campo vazio, o sistema vai entender que aquele recurso, aquele recibo está entrando, o valor está entrando em caixa, tá bom? Se você indicar o banco, a conta de banco, ele vai entender que esse recurso entrou nessa conta bancária aqui. Então, por exemplo, esse 119.376 aqui é a conta de Angra dos Reis. Então, se eu emitir esse recibo do jeito que está esse arquivo, ele vai entender que esse recurso aqui, 56,97, entrou nessa conta. Tá bom? Ok? Amigos, um detalhe importante. O IATEC me informou que, ao importar esse arquivo,
não existe assim uma estrutura robusta de validação, não. Ok? O jeito que você colocar ali, ele vai importar. Então, por exemplo, você botou a data de 2023, se enganou no código da igreja, colocou um valor absurdo, o que você vai colocar ali, o sistema vai aceitar, ok? Então, por isso, eu coloquei essa observação aqui, ó, no Betcode, data do pacote, o sistema não vai fazer qualquer validação. A data que você colocar lá, independente do período, ele vai aceitar, ok? Eu recebi informação até que ele não vai validar nem se a semana anterior tem o pacote, tem a remessa fechada, etc. Tá bom? Mas eu fiz uma importação com uma data aqui e o sistema não permitiu. Ele falou assim, olha, você precisa fechar a última remessa. Então, é um assunto novo, ok? Eu fiz esse teste aqui, ele informou, ele não deixou importar, tá? Então, eu recomendo vocês, vamos imaginar que, no caso do rendimento financeiro, sei que a maioria dos campos aí não costuma atrasar a remessa, ok? Então, quando a gente for emitir o recibo de rendimento financeiro, praticamente, ou se não todas as igrejas já vão ter o período anterior fechado, pelo menos a semana anterior fechada, então vocês não vão ter dificuldade. Mas é um cuidado que a gente precisa de ter em relação a essa data aqui, tá bom? Eu recomendo, normalmente, por exemplo, se a gente fosse fazer o rendimento financeiro do mês de agosto, o mês de agosto está acabando, inclusive por isso a minha pressa em fazer essa reunião com vocês, porque já está acabando, daqui a pouco vocês já vão poder emitir o recibo do rendimento financeiro, né? Então, normalmente a gente coloca ali uma data ali para o final do mês. Acontece que se tiver uma igreja que não tiver fechado a semana anterior, pode ser que dê ruim. Então, tome esse cuidado, verifique se as suas igrejas já fecharam o período anterior, para a gente poder importar esse arquivo sem problema, tá bom? O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Lembra que esse último campo vai indicar a conta bancária onde vai ser importado? Não falei isso para vocês? Só que a gente tem um inconveniente. Qual é o inconveniente? É esse aqui, ó. Vou usar esse exemplo aqui da igreja de Campo Grande. A conta bancária, o que identifica esse campo é esse número aqui, ó, a conta bancária, o 103031. Só que repare, eu vou emitir, por exemplo, um recibo de rendimento financeiro na conta aplicação. Então, eu queria, pelo menos, que o valor entrasse nessa conta aqui. Mas repare que o sistema, para a conta bancária, também é o mesmo número, ok? A gente tem esse inconveniente. Então, por enquanto, para resolver esse problema, a gente está trabalhando da seguinte maneira. Nós estamos acrescentando um dígito zero, não é o dígito final da conta, igual esse zero que está aqui, né? No número da conta, nós estamos adicionando um dígito zero a mais. Ou seja, toda conta aplicação lá no SMS vai terminar em zero, que é esse dígito adicional. Logicamente, se a conta já terminar em zero, ele vai ter dois zeros aqui no final, ok? Veja, não estou considerando o dígito após o tracinho, tá? Porque o que identifica, olha, repare lá no arquivo, o que a gente precisa de informação aqui é só o número da conta sem o dígito da conta. Então, aqui, quando eu digo que a gente vai acrescentar um zero, é aqui, ó, o número da conta. Estou ignorando esse dígito após o tracinho, tá? Após o hífen, tá? Então, assim, se você quer utilizar esse recurso, a gente vai ter o trabalho inicial de ir no cadastro da conta da igreja, na opção número, ok? Vai acrescentar esse dígito para as contas de aplicação. Tudo bem até aí? Bem, aí o pessoal da contabilidade vai falar assim, nossa, vai complicar, porque se adicionar um dígito zero lá no ACMS, a gente vai ter que vir nas subcontas, nas contas bancárias lá da igreja no ACI, e vai ter que adicionar uma outra subconta lá com o final zero. Não, não vai precisar, tá? Por quê? Porque a gente vai estar alterando essa informação aqui, tá vendo? Aqui embaixo a aplicação já está com o dígito zero, ok? Para fazer diferença da conta bancária em si com a conta aplicação. Elas já estão distintas uma da outra, ok? Mas repare que na configuração para o ACI, onde será contabilizado o movimento dessas contas, permanece o número original. Então, repare, quando eu for contabilizar na conta bancária, a subconta vai ser essa aqui. Quando eu for trabalhar com a conta aplicação, a subconta também vai ser essa aqui. Então, o que vai fazer diferença lá no ACI vai ser a conta e não a subconta. Então, não vai ter problema nenhum. Tudo bem? Ok, amigos? Vocês querem fazer alguma pergunta nesse momento? Pode falar. Com relação na planilha lá no preenchimento, quando for compensação, vou colocar o código da compensação direitinho.
ele já vai direto lá no conta corrente, tranquilo, não vou colocar número de conta bancária, né? Não vai Não vai, você precisar, vai. já vai Sim, contabilizar certinho. isso aí. No caso, vai ser a conta corrente, ok? Esse código, esse número zero da aplicação, ele funciona para qualquer banco ou somente Bradesco? Não para qualquer Não banco, faz né? diferença não, né? Não vai fazer diferença, não. Esse zero ele não pode ser no início, não? Em vez do final? Poderia, mas, assim, a gente já está utilizando no campo esse zero no final, entendeu? E houve um cadastro que a gente colocou o zero na frente e que não ficou assim muito, como é que eu vou dizer? Não ficou muito vistoso, não. E tem campo, vou dar um exemplo, tá? Tem campo que já cadastra alguns zeros antes do número da conta. Então, por exemplo, você tem a conta 5367. Tem campo que tem lá cadastrado 005367. E aí, se colocar outro zero, a gente vai ficar pensando assim, essa conta é 005667 porque ela é conta de investimento ou porque ela já foi cadastrada assim. Aí o campo teria que refazer essa parte, entendeu? Então, como esse zero à esquerda já existe em alguns campos, ia confundir, eles teriam um pouquinho mais de trabalho agora. E no caso, à direita, a gente não vai ter esse trabalho de ter que editar o restante, pode deixar como está, e a gente já tem um campo que já está usando. E para a gente manter um padrão, a gente adotou então a direita, foi só por isso. A gente pensou na possibilidade de deixar, por exemplo, a conta bancária é, normal e deixar a conta investimento com a agência. Então, toda conta que tivesse só conta bancária seria a conta bancária, mas a que tivesse a agência e a conta seria investimento. Só que tem campo que já usa esse recurso para as duas coisas. Então, assim, no final das contas, foi a opção menos trabalhosa por enquanto. William, Sim. sobre a questão do pacote, se tiver algum pacote que falta fechar, né, que ele não vai aceitar. Então, por exemplo, se no arquivo eu tenho lá 10 recibos e um deles estiver com o pacote aberto, né, na semana anterior, ele vai dar erro em todos. Ele não indica qual foi que deu erro, não, correto? Indica. Ah, ele indica? Então a gente pode ir lá e editar o arquivo, tirar aquela igreja e alterar a data, nesse caso. Aí os outros que foram importados, aí você retira, né? Deixa só o que não foi, faz a correção. Eu vou fazer a importação de um arquivo aqui, só para vocês verem o sistema funcionando, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu estou aqui no campo da Rio Sul, tá? O arquivo que eu vou importar vai ser esse aqui, ó. Ah, esse aqui, ó, teste de importação, arquivo recibo de norte de agosto, ok? Eu vou abrir o arquivo aqui no TXT mesmo, só para vocês verem o conteúdo dele. Aqui, ó, como eu estou editando no bloco de notas, né, não fica bem alinhado com o cabeçalho, né? Mas basicamente aqui, ó, é o código da igreja, a data, o código da moeda, né? É, a descrição do pacote, o nome do doador, o código da verba. Estou fazendo recibo de R$ 1, tá? O departamento 1, agosto 2024, que é uma observação. Repare que a conta aqui está 10, 30, 31. A conta normal seria até aqui. Esse zero aqui é porque eu quero que seja importado na conta aplicação, ok? Então, estou na Rio Sul. Aqui, ó, opção registro de dízimos e ofertas, ok? Pacotes por arquivo. Logicamente, não vou precisar baixar o arquivo padrão, porque eu já estou com o arquivo preenchido, né? Vou escolher o arquivo, é esse aqui, de agosto. Vou abrir, carregar. Tá vendo? Os dados já vêm aqui, ó. A igreja, a data, tudo que está naquele arquivo, ok? A verba, no caso, 52. Aqui eu vou marcar para não precisar criar imagem, né? Até porque a gente vai tornar esse arquivo depois, tá? E vou criar o pacote. Pronto. Dá a indicação de que foi importado normalmente, ok? Quando não importa, aparece um xizinho aqui. Eu vou aqui, ó, na igreja de Campo Grande e vou na opção movimento financeiro, relatório financeiro, movimento financeiro. Vou selecionar a conta aplicação, mês 8. Vamos aguardar. Repare, vou abrir aqui, ó. Já aparece
já aparece no movimento financeiro o pacote que foi criado. Eu vou aqui, ó, em entradas, registro de dízimos e ofertas. Ali onde são criados os pacotes, a gente criou foi dia 23, certo? Então, se eu for aqui, ó, no dia 23, a gente fez esse aqui, ó, de agosto. Deixa eu ver se eu tenho um arquivo aqui que vai dar erro. Eu vou precisar voltar o campo. Contabilização. Registro de ofertas. Pacote por arquivo. Vou selecionar esse arquivo que eu alterei agora. Foi o 2, né? Vou carregar. Está com a data do dia 28, certo? Vou marcar aqui e vou pedir para criar o pacote. Além de ter dado essa mensagem aqui, ele diz primeiro que a operação foi realizada. Mas aí embaixo ele diz, ó, por favor, fechar a última remessa para executar essa operação. E aqui, ó, o status fica com xizinho, tá? Então, a gente vai ter condições de verificar quais foram os recibos que não foram criados. Então, assim, próximos passos. Verifique se no seu campo já tem essa ferramenta disponível. Se não tiver, solicitem para que a gente disponibilize para vocês esse recurso, ok? E depois eu vou mandar para vocês esse arquivo de modelo com as observações embaixo e preenchido, pelo menos uma igreja, para servir de orientação. E aí a gente tem esse trabalho inicial também de pegar cada conta de aplicação, cada analista pega as suas igrejas, conta de aplicação, com cuidado para não bagunçar lá o número da conta, coloque o dígito 0 no final, ok? E aí, quando a gente for preencher esse arquivo, lembrando que a gente vai precisar colocar exatamente esse número na última coluna com esse 0 no final. Tá? E qualquer dúvida, me procure e a gente pode fazer tudo junto, tá bom? Caso, quando a gente recebe um e-mail que tem ali 10 igrejas que vai receber uma subvenção, que vai ter que estar receber, aí nesse caso vai entrar com a conta normal. Isso. Aí você vai usar esse arquivo, vai colocar o código da igreja, vai colocar a verba e tudo. E aí a maioria das coisas vão ser iguais, né? Vai mudar o código da igreja, vai mudar o valor, né? Porque as doações normalmente não são o mesmo valor. Basicamente isso aí. E aí você copia a linha de cima para as 10 igrejas, altera o código da igreja, o valor. Lembrando que o departamento, se todos os departamentos do seu campo for um, pode deixar de tudo um. O restante, você só precisa alterar a conta. Então, o código da igreja, vou abrir aqui para eu não esquecer de nada. É o código da igreja, o valor e a conta. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, novamente. Ô, William, Sim. pode ser que de uma igreja para outra um departamento tenha um número diferente de outro, Sim, pode. correto? Uhum. Pode ser. Mas Tem aí, por igreja que exemplo, tem 7 departamentos, ou tem igreja que tem 15. Talvez os departamentos não sejam o mesmo número para todos. sim, normalmente esse tipo de coisa entra tudo no departamento administração, tesouraria, né? Então, a minha recomendação é que se tem alguma igreja que esse departamento, o número não é um, a gente faça a troca para que ele se torne um. E eu posso orientar vocês como fazer isso. Tá bom? Aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela aqui, né? Ótimo. Então, por exemplo, você recebeu 10 igrejas, Ronaldo. Você vai colocar o código da igreja, né? A data vai ser igual para todo mundo. O código da moeda é igual para todo mundo. A descrição do pacote igual para todo mundo, né? O nome do doador também. Você vai botar aí Associação Rio Sul, por exemplo. O código da verba, a princípio, pode ser igual para todo mundo, porque pode ser que alguém, em algum momento, entre subvenção depositado ou subvenção compensada, né? A doação compensada. Pode ser dízimo e não dízimo. Então, no caso de doação, pode ter 4 verbas diferentes aí. Aí tem que analisar. Mas, normalmente, se vem numa lista assim, normalmente é o mesmo procedimento para todas. Mas tem que realmente cuidar dessa parte. Aí, a questão do valor, o código do departamento, né? Observação se tiver e o código da conta. Então, o que vai mudar sempre? De uma linha, aí você copia as 10 linhas, cola lá na planilha, aí você vai ter que alterar o código da igreja, com certeza, né? Para outra linha. O valor também vai precisar alterar, ok? E se for, se for se for uma doação que vai ser depositada na conta, né? Aí é um cuidado que a gente deve ter. Aí você já pode até colocar a conta bancária. Nesse caso, não é conta de investimento. E faz o depósito nessa conta bancária. Tá bem? Só que, assim, um cuidado. Se você for usar a conta bancária, vai ficar registrado com essa data aqui. Então, que se faça o depósito nessa data correspondente para bater com o extrato bancário. Tá? Então, sempre vai mudar a conta, ok? Vai mudar a conta aqui, vai mudar
no caso dessa conta, né? Vai mudar o valor e vai mudar o código da igreja. O departamento e a verba vai depender, ok? Mas no caso, por exemplo, do rendimento financeiro, só vai mudar essas três que eu falei mesmo, que é a igreja, o valor e a conta bancária, ok? E aí, sim, imagina, você tem 250 recibos. Aí na Rio Sul eu sei que é mais de 250, né? Então, você pega 250 linhas, só copia e depois você vai alterar essas informações. Bem, é claro que eu imagino que você já tem aí uma planilha que você usa todo mês para fazer isso. Caso você não tenha, eu recomendo que você tenha, porque sempre são praticamente as mesmas igrejas que têm o rendimento financeiro, né? Então, vamos imaginar, dessas 250, se você não tem a planilha, crie já uma lista de todas as igrejas com essas informações aí. Código da igreja, o valor vai ter que ser, vai mudar todo mês, né? O código da igreja e a conta. Aí todo mês você só precisa colocar o valor, ok? E fazer a importação, fazer os ajustes aí. O resto você só copia a linha de cima para todas as 250 e tantas igrejas. Vamos encerrar então com uma oração? Eduardo, ora para a gente, por favor, para a gente se despedir. Vamos orar. Querido Deus, Pai amado, nós te agradecemos por mais esse momento que tivemos aqui. Sentimos que o Senhor tem conduzido a tua igreja para melhor te servir e aprimorar também os processos dentro dos controles da igreja. Então, nos capacite cada dia mais para que nós possamos cada vez render bons frutos e que tudo que viemos a fazer aqui seja para a tua honra e tua glória. Estamos sempre com esse pensamento. Nós agradecemos por todas essas bênçãos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Deus abençoe. E vamos à ferramenta, tá? A ferramenta já está disponível. Daí já faz a mudança nas contas de investimento. E a primeira oportunidade que tiverem, já utilizem aí esse recurso. Ok? Um abraço, fique com Deus.